Matemática do Vigor! Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Gente, boa tarde na verdade. Gente, deixa eu refazer a minha frase. Gente, mais uma vez, boa tarde pessoal! Boa tarde! Que vibe massa, gente, que vibe legal. Gente, pessoal, antes da gente começar o nosso aulão, eu sempre tenho um ritual, tá? Que isso ajuda a gente a absorver melhor nossos conhecimentos. Que é basicamente a gente fazer o seguinte, presta atenção, pessoal. É muito difícil, tá? A gente abdicar, sair da nossa zona de conforto, para a gente conquistar o que a gente sempre sonha, tá? Eu acho que esse passo que vocês estão dando hoje é a parte mais importante, é o querer, é o almejar, é o buscar esse conhecimento, tá? E não é fácil você abdicar um domingo à tarde para estar aqui. Então, antes da gente começar o nosso aulão, eu vou pedir para vocês, rapidamente, só para a gente começar bem, uma salva de palmas, não é para mim, não é para Gil, não é para ninguém. E sim para vocês, que vocês merecem justamente por estar aqui, tá? Show! Então, ó, boa. Então, para a gente começar com essa energia muito positiva, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Bruno, sou professor de Física, da matéria mais amada do mundo. E aí, vamos começar com a nossa dinâmica. Gente, pessoal, uma pergunta que os terceiranistas sempre me fazem muito é: Guga, qual assunto a gente mais estudar para o Enem? Isso é uma pergunta que a gente sempre tende a focar, até porque a gente tem um quantitativo de questões muito grande, um quantitativo de assunto muito grande, e é lógico, por que não a gente focar naqueles assuntos principais? Então eu trouxe aqui pra gente, ó, rapidamente, com a ajuda do tio Einstein, alguns tópicos que vai nos ajudar a buscar esse conhecimento. Então primeiro de tudo, um assunto que a gente não pode deixar de lado, a mecânica, tá? E dentro de mecânica, a gente pode lembrar de as leis de Newton, que é o tema que a gente vai comentar um pouquinho sobre hoje, e a parte da cinemática. Um outro tema que também veio ganhando muita força nos outros anos foi a eletrodinâmica. Então se liga, para quem quer anotar aí, ó, dentro de eletrodinâmica, um dos assuntos que a gente não pode deixar de lado também se chama circuitos elétricos, tá? Anota isso aí que é importante. Então, em circuitos elétricos, dá uma olhadinha na parte de associação de resistores em séries e paralelos e a parte das leis de Ohm. Com certeza, esse ano, vocês vão se deparar com pelo menos 2 questõezinhas falando sobre isso, tá? Passando adiante, a gente vem para a parte do eletromagnetismo. A parte de indução eletromagnética também é muito importante para a gente. E aí fechamos com calorimetria e ondulatória. Guga, qual é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton. E aí vamos começar pela pergunta, tá? Questãozinha número 1. O que é que ele diz aqui para a gente? Vê só. Leia com atenção o texto que segue. Galileu fez outra grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado quando considerava que fosse necessário exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento, embora seja necessária uma força para dar início ao movimento. Galileu mostrou que, uma vez em movimento, nenhuma força era necessária para manter o movimento, exceto a força necessária para sobrepujar o atrito. Quando o atrito está ausente, um objeto em movimento mantém-se em movimento, sem a necessidade de qualquer força. O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento dos corpos, na mecânica newtoniana, que é a propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento. Essa propriedade é conhecida como força, massa, inércia, velocidade ou impulso. Vamos parar para comentar um pouquinho, tá? Vê só. Quando a gente fala sobre as leis newtonianas, a gente pode focar em 3 situações. A primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia. E aí é que vem o nosso primeiro ponto de interrogação. Por que a palavra inércia? O que ela significa? A inércia para a gente significa a tendência de um corpo manter a sua velocidade. Vou trazer uma outra definição e aí a gente vai tentar traduzir isso para o português. Olha o que ele diz. Um corpo mantém o seu estado natural desde que as ações externas sobre o mesmo sejam desconsideradas ou nulas. Vamos traduzir? Pessoal, vamos imaginar que eu tenho um corpo. Vou pegar essa cadeira, tá? Vou trazer ela como representação. Galera, vamos pensar no seguinte. Vê.
Se ela, para o nosso referencial, ela está parada, qual seria a sua velocidade? Se ela está parada, a velocidade é zero. O que a lei de Newton ela traz para a gente? Que se nenhuma ação externa atuar sobre ela, quem está parado permanece parado. A mesma coisa acontece com o movimento. Se eu jogo um corpo e ele entra em movimento, se ele não for submetido a nenhuma ação externa, que nesse caso é a força de atrito, quem está em movimento tende a permanecer em movimento. Isso é o que ele chama de inércia. E que numericamente falando, a gente pode representar isso pela massa de um corpo, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês com essa última frase? Quanto maior for a massa, mais difícil é mudar a sua velocidade. Maior vai ser a sua inércia. Por exemplo, vamos supor que essa cadeira aqui, ela tenha, sei lá, em média uns 10 quilos. Pessoal, colocando aqui uma cadeira de 10 quilos, uma cadeira de 90 quilos, inicialmente as duas em repouso, qual das duas vai ser mais difícil mudar a velocidade? Opa! Probleminhas técnicos. Rapidamente. Pronto. Já voltou. Então, ó, imagina, cadeira número 1, 10 quilos. Cadeira invisível número 2, 90 quilos. Qual das duas vai ser mais difícil colocar em movimento? A cadeira número 1, mais leve, ou a cadeira número 2, mais pesada? A número 2. Quanto maior a massa, mais difícil é mudar a velocidade. Maior vai ser a sua inércia. Tá no cucurudo? Tá no tranquilo? Vamos para a segunda lei rapidamente. A segunda lei de Tio Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela é basicamente uma consequência da primeira. Ela diz para a gente o seguinte: e se essa cadeira for submetida a uma ação externa? No momento em que uma força atua sobre ela, ó, quando eu começo a puxar a nossa cadeira, veja, início estava parada. Qual era a velocidade mesmo, pessoal? Boa, zero. A partir do momento em que uma força começou a atuar sobre ela, observa que a velocidade passou a ser diferente de zero, massa. E essa ideia de mudança da velocidade, lá na cinemática, o pessoal chama isso de aceleração. Então, quando eu aplico uma força, a gente produz uma mudança na velocidade. Quando eu aplico uma força, a gente produz uma aceleração. E está aí a nossa segunda lei escrita. Onde essa aceleração, deixa eu tirar aqui da frente de vocês, tá? Onde essa aceleração, ela vai ser diretamente proporcional à nossa força. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. E inversamente proporcional à massa, como vocês estão observando aqui. E a última, não mais, não menos importante, a mais famosinha, a ação e reação. Que diz pra gente que para toda ação sempre vai existir uma. Só que fica ligado, pessoal. Tanto ação quanto reação são forças. E forças são grandezas vetoriais. E para que a gente fique esperto, eu preciso me ligar para onde, na verdade, essa força está atuando. E aí vem para a definição, ó. Toda força existe uma reação, com a mesma intensidade no sentido oposto e atuando em corpos diferentes, ok? Então eu acho que com isso já dá para a gente gabaritar aqui a nossa questão. Vamos trazer ela novamente? Então trazendo ela para cá, ó. Está aqui o nosso textinho. Então galera, vê só. Dentre todas essas observações aqui, qual delas gabarita melhor a nossa brincadeira? A letra, deixa eu tirar aqui da frente de vocês novamente, rapidão. Qual é que gabarita melhor para a gente? A letra C, a lei da inércia. Facinho? Todo mundo tranquilo? Todo mundo basta com essa aí? Show de bola! Então, ó, letra C, a nossa lei da inércia. Galera, pessoal, estamos já quase no final aqui da nossa brincadeira, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma frase bem rápida e quero ensaiar com vocês um negocinho bem rápido para a gente fechar o nosso aulão com a mesma vibe que a gente começou. Deixa eu ler rapidinho essa frase aqui para a gente. Vê o que ele diz aí, ó. Seja grato pelo que tem, mas nunca deixe de correr atrás dos seus sonhos. Pessoal, um recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: persistam enquanto a concorrência descansa. Esse é o único jeito de vocês conseguir o que vocês sempre sonharam. Gente, muito obrigado de verdade. E pra gente fechar, se liga agora, essa aqui vai ser a melhor de todas, vê só. Eu sempre costumo falar ao pessoal que o que às vezes ajuda a gente a passar é desconcertar a nossa concorrência.
Eu acho que fazer esse papel da gente e fazer esse desconcerto é muito massa. Vê só, tem uma brincadeirinha que eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente fechar a nossa aula, que é o seguinte, vê. Vou pedir a ajuda de vocês para todo mundo ficar em silêncio, todo mundo ficar em silêncio, tá? Não sei se Gil tá por aí, se ele quiser participar. Acho que Gil deve estar por aí pelo camarim. Vê, vou pedir para todo mundo ficar em silêncio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a gravar aqui o vídeo e vou dizer assim, mas rapaz, eu estou aqui no aulão de Gil, ele me convidou, a gente preparou o aulão com muito carinho, tá todo mundo aqui e tal, e não veio ninguém. Aí depois eu, que mentira, tá todo mundo aqui. Alô pessoal, aí eu mostro para vocês, tá todo mundo aqui. Porque já imaginasse, o cara que vai concorrer para o Enem, agora, ele tá na praia, ele tá tranquilo. Quando ele vê essa multidão estudando dia de domingo, ele vai dizer, pronto, minha vaga já foi embora. Então vamos desconcertar, galera? Vamos desconcertar, vamos terminar. Se liga. Todo mundo em silêncio, vou começar, tá? Silêncio. Fala, pessoal, todo mundo tranquilo? Bicho, eu tô muito triste, velho. Eu vim aqui pelo convite de Gil, convite de Cecília, Rodrigo, preparei uma aula muito massa sobre as leis de Newton e o pessoal não veio ninguém. A gente preparou com um negócio com tanto carinho, com tanto amor e não veio ninguém. Lamentável. Mentira, tá todo mundo aqui, alô, pessoal! Agora sim. Gente, beijão pra vocês e até a próxima. Show! Matemática do Vigor!